Então, é, a aceleração, né? O que significa a aceleração na prática? A aceleração é exatamente uma taxa de variação da velocidade em função do tempo, né? Então, o tempo passa, o objeto se desloca e no deslocamento desse objeto você vai percebendo que vai havendo uma mudança na velocidade desse objeto. Essa velocidade pode estar aumentando, né? Ou ela pode estar diminuindo. Essas duas condições podem acontecer. Então, pode ser um movimento acelerado, ou seja, há uma aceleração, mas pode ser um movimento retardado, que aí há uma desaceleração, tá certo? Então, todas as vezes que houver a presença da aceleração, que a gente representa pela letra A, você tem que analisar que ela implica na variação da velocidade com o passar do tempo. Então, existe aí uma função aí entre a velocidade e o tempo que resulta numa aceleração, tá certo? Essa aceleração ela pode ser uma aceleração variável, representada pela letra A, e vai depender do tipo do móvel, né, do tipo de comportamento que aquele móvel desenvolve ao longo da sua trajetória, né? Mas também pode ser uma aceleração constante, como por exemplo a força G, que é aquela força que atrai todos os corpos para o centro de um planeta. No nosso caso específico, planeta Terra, essa aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então ela é constante, ela não muda, porque a massa do nosso planeta não muda e a distância entre a superfície e o centro do planeta também não muda. Então, à medida que você vai se afastando do planeta, é claro que essa aceleração vai diminuindo. Mas na superfície do planeta o valor é esse, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Se você quiser definir o valor da aceleração, você vem aqui, ó, nessa expressão, né? Essa expressãozinha aqui ela vai definir bem o valor da aceleração, né? E ela vai dizer que a aceleração média é a variação da velocidade, ou seja, o quanto a velocidade varia entre o intervalo inicial e o intervalo final, né? O que é o intervalo inicial? É o momento em que começa o movimento, né? E o intervalo final é o momento que termina o movimento. Então, o objeto começa a se movimentar aqui, termina a se movimentar aqui. Então, você pega a variação, né, a subtração entre a final e a inicial e encontra a velocidade, que é o ΔV. Dividido pela variação do tempo, que é o intervalo do tempo inicial também, e o tempo final é onde termina o movimento. Se você dividir a variação da velocidade pela variação do tempo, você vai encontrar a aceleração média, tá certo? A aceleração é uma grandeza vetorial, ou seja, existem grandezas que são chamadas de escalares, né, que só precisa ser dar a unidade de medida e o valor do módulo, o valor numérico, mas também há grandezas que são chamadas vetoriais, onde além desses valores você precisa dar direção e sentido para que a coisa faça sentido, né? Então, no caso da aceleração média, geralmente nós trabalhamos com metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, metros por segundo, né? Vezes segundos. Então, se você faz essa continha aí, vai dar metro por segundo elevado ao quadrado. Tá certo? Então, sempre que você for trabalhar com aceleração, não esqueça dessa unidade que define a aceleração. Pode ser que em algum caso aconteça aí que seja dado em quilômetros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por minuto ao quadrado, certo? Mas geralmente a gente utiliza metro por segundo ao quadrado, a aceleração móvel, do móvel, tá certo? Então, isso é que a gente chama de aceleração.